Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não instruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje, o tema é esse aí do título, tá? As raízes e as asas do Brasil, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, se a gente fosse reescrever o Raízes do Brasil, que é o clássico do Sérgio Buarque de Holanda, tá aqui, né? Grande livro, bastante conhecido aí, um dos livros mais conhecidos aí que, enfim, né, que pesquisam, que estudam e que desenvolvem uma tese sobre a formação do Brasil. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, e se a gente fosse reescrever esse livro? Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso então no vídeo de hoje. Tá? E antes eu deixo com vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, e aí você pode entrar em contato a despeito desse absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá? E o romance também está na editora, está para sair, já deveria ter saído, não saiu ainda por conta desse absurdo que eu sigo vivendo, mas assim que sair eu divulgo para vocês aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá falar um pouquinho aqui sobre essa questão, né? Por que eu tive essa ideia? O Raiz do Brasil é um livro, né, dos mais conhecidos aí, foi publicado em 1936, de autoria do Sérgio Buarque de Holanda, tá, que é pai do Chico Buarque, né? E, bom, então eu pensei, e aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo, que na verdade é um esboço, né? Eu não reli o livro, eu já li esse livro, tem mais de 10 anos, agora eu não reli o livro e também não fiz aqui um desenvolvimento mais detalhado da questão, mas é um esboço baseado em tudo que eu tenho, enfim, né, desenvolvido aqui no canal com vocês, em tudo que eu tenho ponderado aqui, tanto em conexão com a história do Brasil, quanto também com a produção teórica e com os acontecimentos que a gente tem visto aí nos últimos 10 anos, enfim, essa ascensão do bolsonarismo e uma série de coisas que eu tenho desenhado aqui com vocês, tá? E aí eu pensei o seguinte, lembrei aqui dessa questão que é levantada pelo Mia Couto aqui de maneira muito interessante nesse livro aqui, E se Obama fosse africano, né? Eu sempre falo aqui dessa expressão dele, está aqui na página 24, ele diz, né, o que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural, ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, e do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. E aí eu tenho ponderado uma série de coisas com vocês aqui, baseadas nessa ideia dele aqui, e conectada com outras coisas que eu tenho desenvolvido também, especialmente a questão do nacional cosmopolitismo, mas também a questão desse homem plural como um homem complexo e tudo mais, tá? Então tá aqui o livro do Mia Couto. E aí eu fiquei pensando, né, como é que a gente pode, como é que a gente poderia, né, eventualmente, de repente um dia eu faço até um livro baseado nessa, se eu conseguir me livrar dessa situação absurda aqui, mas enfim, como é que a gente poderia ler a questão levantada pelo Sérgio Buarque de Holanda ali a partir de uma conexão crítica e reflexiva com essa ideia do Mia Couto. É legal a gente pensar isso aí, tá? E aí só para deixar registrado aqui, parte do que o Mia Couto está ponderando ali coincide com uma série de questões que estão sendo discutidas no mundo atual. Por exemplo, a questão da identidade cultural, independente dessa ideia de pós-modernidade, porque isso aqui também é dispensável, tá? Mas, enfim, essa ideia de identidade cultural, que a gente poderia chamar até de identidade complexa, né? Para poder fugir dessa palavra pós-modernidade, que é meio discutível aqui nesse contexto, tá? Mas, enfim, tá aqui, né? O Stuart Hall fala disso, que o próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. Em alguma medida sempre foi assim, né? E na história do Brasil mais ainda, né? E é interessante, inclusive, pensar o quanto que essas ideias de pós-modernidade acabam escondendo alguns aspectos importantes desse tema, né? E ele fala disso aqui também na 51, quando ele fala da questão do que define ser a Inglaterra, né? Quais são as representações que definem e dominam, né, as identificações da palavra Inglaterra e definem as identidades do povo inglês, etc. e tal. E a gente pode pensar isso também em relação ao Brasil, porque é isso que o Sérgio Buarque faz ali, né?
É isso que o Gilberto Freire faz também no Casagrande Senzala, e é isso que outros pensadores, Darcy Ribeiro também faz, etc. e tal. Quer dizer, tem vários pensadores que já pararam para fazer essa reflexão. O próprio Zé Miguel Wisnik, no livro sobre futebol, também está falando sobre isso ali em vários trechos, né, conectado com a questão do futebol. Então é importante a gente pensar isso, tá? E aí ontem eu também reli, sim, antes aqui ainda, deixar também como referência o Introdução ao Pensamento Complexo, do Edgar Morin, que é uma das bases aí para poder fazer esse deslocamento, tá? E ontem eu li aqui o texto do Gessé Souza, que tem aqui no Brasil dos Humilhados, tá? É uma denúncia da ideologia elitista sobre o Sérgio Buarque. E aí eu concordo com quase tudo que ele fala aqui, né? Quase tudo que ele fala aqui, para mim, está assim, bastante coerente com as consequências problemáticas da tese do Sérgio Buarque, tá? Agora, eu acho que tudo isso que ele está ponderando de maneira muito correta aqui, a gente tem que ler isso não só a partir da chave do racismo, mas também e especialmente a partir da chave do mazombismo e de todas as manifestações posteriores que acabam reproduzindo esse mazombismo em, enfim, contextos mais recentes, históricos aí do Brasil e tudo mais, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. E aí, pessoal, então vamos lá, né? Quando a gente pensa nessa questão das raízes do Brasil, antes de falar aqui das teses específicas do Sérgio Buarque, tá? A gente pensa em alguns eventos que o Brasil tem, tá? Especialmente, vamos lá, né? O descobrimento. Está aqui a carta do Pero Vaz de Caminha, certo? Então a gente pensa aí que essa é uma das raízes do Brasil, né? Ou parece ser, né? Que mais, né? A independência, que foi em 1822, está aqui o livro do Laurentino Gomes, né? O Brasil ficou independente, entre aspas, né? Mas enfim, continuou a monarquia. Então, quer dizer, uma independência muito esquisita, né? E aí depois teve a República, em 1889, que também foi problemática, cheia de, enfim, de falhas e um processo totalmente ali parcial, sem, né, o desenvolvimento mais amplo que o mundo desenvolvido naquela época já tinha feito há muito tempo, né? Mas enfim, né, oficialmente a data é 1889, tá? E a gente tem algumas sugestões, algumas propostas que são também de pensadores na história do Brasil e que tentam relativizar essas datas oficiais e, ao mesmo tempo, sugerir alternativas, ponderando, inclusive, aspectos faltosos desses eventos oficiais, né? Por exemplo, o indianismo no século XIX, que, enfim, basicamente ali pouco depois, né, da independência vai se desenvolvendo para tentar mostrar que os indígenas e a própria natureza do Brasil eram importantes também, são importantes e que devem ser consideradas, etc. e tal, partindo da premissa de que quem estava aqui antes dos portugueses eram os indígenas. Essa tese se sustenta ali, ou melhor, se justifica, né, naquela época, porque, enfim, a gente tinha ali, né, um Brasil colônia ainda e uma série de problemas oriundos do imperialismo português, etc. e tal. Porém, isso ignora Portugal, né, e hoje a gente não pode mais fazer isso, e ao mesmo tempo, enfim, fica presa só numa identidade brasileira, quando a gente tem, na verdade, no mínimo 3, que são, né, enfim, os indígenas, os negros e os portugueses, para além do restante, né? Então é interessante pensar para além disso. Uma outra proposta que existe também nesse sentido aparece com o Oswald de Andrade. Já falei aqui também, né, fiz vídeo aqui com a antropofagia, que ele faz inclusive uma sugestão de que a gente substitua, né, a data de nascimento do Brasil de 1500 para depois, 300 e poucos anos depois, que seria a data da deglutição do bispo Sardinha, né, que foi devorado pelos índios caetés, canibais, né, e que isso deveria ser a data de nascimento do Brasil. Também é importante ponderar que o Oswald faz isso no início do século XX, portanto ali uns 30 anos depois da República, mal feita, enfim, cheia de problemas. Então esse problema dele com Portugal também ainda se justifica naquele momento, né? Agora, essa sugestão dele tem vários problemas, eu já fiz vídeos aqui também falando sobre alguns dos problemas que eu acho que existem ali,
e, enfim, principalmente o fato de que nega Portugal, que é uma das nossas bases, né? E, ao mesmo tempo, enfim, tem uma coisa ali vingativa, né, que ele mesmo diz lá no texto da Antropofagia, e que a gente também tem que superar para tentar chegar em algo mais amplo, tá? E aí vale deixar também a dica aqui desse livro Oswald Canibal, do Benedito Nunes, porque ele faz um desenho aqui das referências que acabaram desembocando, né, na antropofagia do Oswald, todo um debate feito na Europa sobre o primitivismo, sobre as mazelas ali produzidas pela tal civilização nos países africanos, né, nos países periféricos, etc. e tal. E isso foi apropriado para fazer aqui essa leitura da antropofagia como uma espécie de inversão do papel do colonizado, tomando posse ali do seu, enfim, de um estado de independência efetiva no seu local ali, meio que expulsando o império, etc. e tal, tá? Eu acho que hoje isso, como eu falei, não se sustenta mais e a gente tem que pensar as raízes do Brasil a partir de uma outra perspectiva. Já falei também aqui que uma das datas mais importantes do Brasil recente para a gente tentar pensar isso, e que inclusive reproduz muito do que o Gessé Souza pondera aqui no texto dele, que ele critica o Sérgio Buarque, né? É o 8 de janeiro do ano passado, né? Que é a rebelião dos Manés aqui, segundo esses autores, o Pedro Fiore Arantes, Fernando Frias e Maria Luísa Menezes, tá? Enfim, e a gente pensando isso aí como uma espécie de reinauguração aí, ou é uma data que, no mínimo, abre uma janela de reflexão sobre o Brasil que a gente não fez ainda, tá? E que eu tenho tentado fazer aqui em alguma medida. E aí, o Sérgio Buarque está aqui, né? Então, Raiz do Brasil, comecei a pensar nisso ontem, né? E aí fiz um esboço aqui mais um esboço rápido aqui de temas e de livros, e sem desenvolver demais as ideias, mas tudo isso está em conexão com tudo que eu tenho desenhado aqui, como eu falei no início, em conexão com a história, com os pensadores, né, que vão refletindo aí o Brasil, e ao mesmo tempo também com os acontecimentos que a gente tem vivenciado agora nos últimos 10 anos, tá? Nos últimos 11 anos, né? Se a gente pensar aí nas manifestações de 2013 e tal, tá bom? Então, só para fazer um resuminho rápido aqui, o Sérgio Buarque, ele, nesse livro aqui, ele vai situando uma série de questões aqui que ele acha que tem a ver com as raízes, as raízes que formaram o Brasil, e a maioria delas ele pondera em uma perspectiva crítica, né? Então ele fala, as duas principais, né, que o Gessé Souza desenhou muito bem ali, são o homem cordial e o patrimonialismo, né? Então tem a questão do homem cordial, que muita gente entende isso como uma crítica a um aspecto do brasileiro que seria a cordialidade, no sentido de generosidade, abertura ali para o diálogo, etc. e tal, mas não é bem isso que ele desenha. Ele está falando ali de um homem que é muito sentimental, e especialmente na sua relação com a coisa pública, né? E isso acaba, enfim, misturando o público com o privado e impede o país de caminhar. Mas de caminhar para onde? De caminhar para um cenário mais próximo do pragmatismo dos Estados Unidos, né? Essa é basicamente aí a distinção que ele faz. E aí tem a segunda ideia que ele acaba sugerindo aqui, que é uma consequência dessa, né? Ou que está conectada com essa, que é a crítica ao tal patrimonialismo, que seria o Estado brasileiro, enfim, refém desse homem cordial. Ou seja, né, na medida em que o homem cordial é esse homem que não separa o público do privado, ele chega no Estado e age dessa maneira. E aí o Estado não funciona por conta disso, né? Já vale aqui adiantar uma reflexão que eu já fiz aqui bem antes de ler o livro do Gessé Souza, e que acabou coincidindo com o que ele fala ali também. Quer dizer, no fundo, quem tem esse tipo de comportamento no Estado é a direita brasileira. É só a gente ver a verborragia da direita brasileira é essa. O Estado tem que ser mínimo, né? O interesse privado acima de tudo, e o interesse importante é o mercado, e etc. e tal, né? E a gente passa por uma quantidade gigantesca de lambanças e atrasos por conta disso,
Agora, é importante desenhar as raízes disso, que para mim, além do racismo, estão no mazombismo, e também o fato de que é a direita brasileira que, na atualidade, exercita essa característica de maneira evidente, de maneira muito clara e cristalina, né? Para eles o Estado não funciona, o Estado não existe, blá blá blá, e enfim, o Estado tem que ser mínimo, o que é importante é o mercado, que no fundo acaba sendo uma maneira até disfarçada, né, de enfim, né, acaba sendo um disfarce do mazombismo pela via de uma adesão ou de uma conexão marota e talvez até sem nenhuma autorreflexão a uma espécie de ideologia do individualismo que a gente está vivenciando hoje, né? Eu já fiz vídeo aqui também falando sobre os disfarces da direita brasileira e é bem isso, né? Quer dizer, essas teorias, essas teses hoje de que o importante é o indivíduo, o individualismo é o que há, e etc e tal, isso acaba sendo enfim, uma delícia para os neomazombos que não têm identificação nenhuma com o país e que se conectam com isso ou se escoram nisso para poder esconder isso e dizer, não, nós somos contemporâneos, somos individualistas, neoliberais, pró-mercado, porque o mundo é isso aí, acabou a história, né? Francis Fukuyama, o papo é isso aí mesmo, entendeu? E é importante a gente repensar isso. Agora, para finalizar aqui o Sérgio Buarque de Holanda, tem outras coisas que ele fala aqui que são interessantes também, quer dizer, então ele fala do personalismo exagerado, né, e tudo mais, e ele fala também da questão da civilização agrícola, e aí fala da questão esse capítulo da herança rural é interessante, quer dizer, quanto que o Brasil demorou pra caramba para poder chegar na cidade, quando chegou totalmente diferente, né, da Europa, com muito mais problemas, né, e a manutenção de uma série de questões ali. Então, eu não estou dizendo aqui que o livro do Sérgio Buarque é totalmente dispensável, muito pelo contrário, tem algumas coisas muito interessantes que ele pondera aqui, né? Porém, a gente tem que pensar nos problemas que esse livro tem e naquilo que ele tem já de defasado e até mesmo de, enfim, né, de ingênuo, tá? E aí, para finalizar, ele fala também da questão do bacharelismo, que é uma questão também para a gente pensar. Também isso hoje em dia a gente tem que repensar isso, porque se por um lado essa crítica ao bacharelismo faz sentido e ela existe no Oswald também, por outro, se a gente fica fazendo, né, se a gente fica sustentando isso, o mundo desenvolvido inteiro está aí, ó, com 40%, 50% de população com ensino universitário, e ao mesmo tempo isso se reflete na produção de um mercado tecnológico e cultural e etc e tal, além da perspectiva cidadã e da amplitude de evolução civilizatória e filosófica, etc e tal, muito adiantados em relação a gente fica aqui defendendo isso como se estudar fosse um crime, né? O Luiz Costa Lima fala disso também aqui no Frestas, né? Então a gente fica meio que batendo e achando que a linguagem popular é a única coisa que existe, etc e tal. Então, quer dizer, é importante repensar isso aí também, tá? E por último, ele fala da questão, né, do caudilismo e tal, tem várias coisas aqui, mas o objetivo desse vídeo não é exatamente falar sobre o Raiz do Brasil de maneira aprofundada, né? É só ponderar isso aqui, que tem qualidades e tem defeitos, tá? E alguns dos defeitos o Gessé Souza aponta aqui. Então, só para, né, mostrar mais uma vez, eu vou tentar de repente fazer mais um vídeo aí, ou dois até, para poder desenhar alguns detalhes que ele aponta aqui que são muito interessantes. Mas o ponto-chave é esse aqui. Ele diz que essa tese do homem cordial conectada com a tese do patrimonialismo acabam sendo ingênuas porque colocam o Brasil criam uma espécie de imagem negativa do Brasil, que acaba sendo reproduzida na academia, e reproduzida na sociedade, reproduzida nas elites econômicas, e reproduzida até no povo, né? Mesmo que de maneira ali sem diálogo com os livros, mas repetindo uma série de tendências que acabam sendo discursivas ali e tudo mais, tá? E que acabam, enfim, e que fazem o papel, mais uma vez aqui o livro dele, acabam fazendo papel de uma espécie de neomazombismo teórico, né? Essas consequências do que o Sérgio Buarque está ponderando ali. Mesmo que ele tenha alguma parcela de razão em alguns pontos ali do livro, né?
ele acaba desenhando enfim, uma imagem negativa do país e que acaba servindo a uma série de grupos de poder econômico hoje que não estão nem um pouco interessados em uma evolução maior do país, em um diálogo com o mundo desenvolvido e etc. e tal. Estão preocupados apenas em reproduzir o que os Estados Unidos têm para a gente aqui e o que eles são, na verdade, sem conseguir, né? Porque não dá para fazer isso em nenhum nível, nem no nível direto, já fiz vídeo falando sobre isso aqui também, e nem no nível do reconhecimento, quer dizer, não tem retorno de reconhecimento e muito do que a gente vive aqui de atraso é a vingança dessa direita ressentida que não vê retorno de identificação nos Estados Unidos, tá? Então é importante ponderar isso aí, tá? Só para finalizar, tem esse trabalhinho aqui também, que é um resumo, né, do Homem Cordial, tá? E aí eu fiquei pensando, bom, então, como é que a gente faz aí uma releitura do Raiz do Brasil, conectado com a ideia, né, do Brasil como raiz e como asa aqui do Mia Couto, tá? Então, só uma sequenciazinha rápida de livros aqui, tá? Primeiro é importante pensar, eu vou fazer aqui também uma lista que não é temporal, tá? Que é temática, e aí podem mudar aqui os tempos, né, dos temas, mas é mais para poder deixar isso aqui registrado, tá? Então vamos lá, essa questão que o Gessé Souza desenha, que na origem está no racismo, a gente tem que ponderar a partir do mazombismo, certo? Além do racismo, porque eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, dizendo que a gente tem que também reler, além do racismo estrito contra os negros, contra os indígenas, contra os pobres, contra os nordestinos e contra todas as minorias, a gente tem também que reler essa questão a partir do mazombismo para entender por que a gente não consegue resolver, né? E aí o mazombismo é uma das questões que está na raiz do Brasil, tá? Ou na raiz de um Brasil que ainda não existe, né? O racismo que o Gessé Souza está ponderando aí muito bem, tá? Agora, relendo isso também, né, em conexão com o mazombismo, tá? O complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, tá aqui, ó, complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, tá? E aí também as infinitas voltas do complexo de vira-lata, tá? Que são, na verdade, já fiz vídeo também sobre isso, né? São neomazombismos, né? O complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues é um neomazombismo tanto naquilo que ele denuncia quanto na própria expressão, né? Que ele usou ali de maneira, já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, que o vira-lata não é uma metáfora boa para representar o Brasil de maneira negativa, porque ela acaba caindo num neomazombismo, digamos, né? um neomazombismo conceitual, né? E aí tem a reflexividade negativa, né, que já é uma característica que eu estou desenhando aqui, uma ideia minha, tá, e que também seria um neomazombismo, tá? E tudo aquilo no qual tudo isso aí hoje se manifesta escamoteado por perspectivas pretensamente contemporâneas, porém desconectadas de elementos da complexidade do mundo atual, que é exatamente aquela coisa da raiz da asa. Então, tá aqui o Agamben, né? Ele fala da questão da sociedade sem classes, e que no final das contas eu falei aqui, né? Fiz vídeo falando sobre isso aqui, foi ontem ou anteontem. Ele fala aqui da questão, né, de que o pequeno burguês agora só se conecta com o impróprio, e aí as diferenças de língua, de dialeto, a própria particularidade física de cada um, que constitui a verdade e a mentira dos povos das gerações que sucederam na Terra, tudo isso perdeu para ele qualquer significado e qualquer capacidade de expressão de comunicação. Se esse pequeno burguês aqui que o Agamben está desenhando não entende mais as diferenças de língua, de dialeto e nem a própria particularidade física dos outros, né? É porque ele está alocado numa espécie de deslumbre iludido, ingênuo, alienado, num setor ou em outro do mundo atual, que são setores, digamos, né, pré-complexos. Então, o individualismo ou o neoliberalismo, no caso específico aqui da América Latina e tudo mais, e aí acha que acabou, né, e o individualismo, né? Então acabou o local, acabou, enfim, né, o coletivo, esse negócio de comunismo, é tudo uma conversa fiada, de atrasados aí da década, o Jabor falou isso na época das manifestações, né? Uma direita da década de 40, 50 e blá blá blá, etc e tal, quer dizer,
e aí fica-se deslumbrado com a globalização, com, enfim, o virtual, com o fluxo, etc. e tal, que é uma e com o individualismo, né? Que são parcelas do que a gente vive hoje, mas se entendidas de maneira desconectada do restante, ou seja, do local, do coletivo, etc. e tal, você não chegou na complexidade que a gente vive no mundo e que uma parcela significativa dos países desenvolvidos já chegou, tá? Então é importante pensar isso também, e isso também comparece na tese da razão cínica, do Peter Sloterdijk, né? Quer dizer, isso que ele está chamando de razão cínica aqui é uma espécie de niilismo pragmático, né? Eu até escrevi aqui um negócio que a razão cínica é, na verdade, um hiperindividualismo disfarçado de niilismo pragmático, né? Quer dizer, e aí isso ignora também esses elementos que eu ponderei aqui. Então, para a gente pensar, né, as raízes do Brasil, quer dizer, tudo isso também se manifesta nessas teses que eu tenho, enfim, ponderado aqui, alguns problemas que existem nelas, que são a modernidade líquida, né, do Zygmunt Bauman, tá? Essa ideia aqui de no mesmo barco, de hiperpolítica do próprio Sloterdijk, e aí tem essa coisa das hordas e tudo mais, ele fica focando nos subgrupos, etc. e tal, tá? E aí isso acaba ignorando o local, né? A questão dos refugiados, né, para o próprio Agamben também, que também é uma espécie de, sei lá, né, um excesso de otimismo com a globalização, etc. e tal, tá? Bom, e é isso, né? Esse aqui, e aí eu pensei o seguinte aqui, tá? Vamos lá, para a gente finalizar o nosso vídeo aqui. Deixa eu ver aqui o que eu separei e tal, né? Vamos lá. Então, como é que a gente pode desenhar essa coisa das raízes e das asas do Brasil no mundo de hoje? Isso é provisório aqui, é um esboço, tá? Que eu pensei muito rápido isso aqui ontem. Mas, enfim, tentando fugir desses problemas que existem no livro do Sérgio Buarque de Holanda, portanto, estão ali conectadas com esse clássico aí da literatura brasileira, da pesquisa brasileira, da filosofia brasileira, e também tentando escapar daquilo que a gente tem de incompleto na nossa história e também daquilo que hoje repete essa incompletude em alguns disfarces, como, por exemplo, individualismo, neoliberalismo e bolsonarismo, etc. e tal, tá? Então eu diria o seguinte, que a nossa parte significativa da nossa direita, e inclusive e especialmente naquilo que ela tem de conexão com o Estado, é a nossa parte medieval, é a nossa Idade Média que nos impede de chegar no nosso Renascimento e, de certa forma, na nossa Reforma Protestante. Já fiz vídeo aqui sobre isso também. Então, apenas para citar aqui, né, não vai dar tempo de falar tudo, mas enfim, autores do Renascimento, né, como o Shakespeare, que está ali no final, né, do Renascimento, já virando ali, mas enfim, e o Maquiavel, tá, e tudo mais. E tem aqui esse livro, né, que fala sobre a história da Reforma, tá? A história da Reforma Protestante. Além, evidentemente, né, desse aqui que é o livro do Michael Hort, que tem aqui perfis do Gutenberg, perfis do Martinho Lutero, figuras importantes aí que a gente deveria dialogar com elas, tá? Bom, e aí, vamos lá, né? Então é o seguinte, para finalizar, né, como que a gente tem que pensar a questão das raízes do Brasil para depois chegar na asa, tá? Talvez não dê tempo de falar da asa aqui, mas eu faço outro vídeo para falar sobre isso. A gente então tem que pensar como que a gente poderia fazer um renascimento e uma reforma brasileiros, tá? E aí eles têm que ser diferentes da desidentificação de base da direita brasileira, tá? Mas também diferente da inversão vingativa e autocentrada da antropofagia do Oswald, né? E etc e tal, tá? Então, e aí, conectados com a ideia da raiz e da asa do Mia Couto, tá? Para finalizar, tem um trecho da Pascale Casanova, que eu não separei aqui, eu acho uma pena, mas enfim, ela pondera ali uma coisa que eu vou desenvolver também em outro vídeo aqui, que a Europa, quando ela se desconectou do latim medieval para poder construir ali as suas bases locais, ela o fez em conexão com, tanto negando o latim, que era uma língua que eles não iam falar mais, né?
que é o diferente do que aconteceu no Brasil, e ao mesmo tempo dialogando com a antiguidade clássica, com os gregos, com os romanos, etc. e tal, para poder fazer uma coisa que é efetivamente dialética e não vingativa, né? Então, para a gente desenhar um novo roteiro de uma nova lógica das raízes brasileiras, é importante a gente pensar nesse roteiro aqui para a gente desenhar o problema e também o diálogo com eventuais soluções que possam aí gerar novos caminhos para a gente, tá? E aí eu continuo no próximo vídeo aí a fazer reflexão sobre isso aqui e troco com vocês aqui, beleza? Então é isso, grande abraço aí, tamo junto, fui.